é poderosa. Quem crê nisso, dá um glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Amém? Todos encontraram? Então vamos junto, participarmos aqui do conhecimento da palavra de Deus. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida no seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da tua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como bezerro ao Líbano, e Sirion como novos bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as florestas, e no seu templo a cada um diz glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. Quem quer nisso, dá glória a Deus? E o Senhor abençoará o seu povo com paz. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos assentar. E Deus assim nos abençoe nesta noite. Meus irmãos, quando nós falamos aqui, a voz de Deus é poderosa. Nós estamos retratando daquele que um dia, pelo poder da sua palavra, ele criou o céu e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a este Deus, Davi, ele começa a relatar daquilo que é a glória e o poder da voz de Deus. Não só para que nós ouvíssemos, mas também para que nós pudéssemos contemplar e ver o agir da voz de Deus. Davi diz assim: não só, Senhor, eu sei que a tua voz tem poder, mas também eu posso ver os feitos de Deus, aquilo que Deus tem operado no meio do povo dele. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, como é bom poder sabermos que ao Deus que nós servimos é um Deus que a sua voz, ela resplandece sobre os quatro cantos da terra e sobre todo o universo. Louvado seja o nome do Senhor. Como experiência de Davi, como ele pôde contemplar essa tão grande bênção de poder compreender que Deus, quando ele fala, o céu se estremece. Deus, quando fala, ele abala as estruturas. Por quê? Porque a voz de Deus, ela é poderosa. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós podemos dizer no início do texto que nós lemos, a palavra diz que todos devemos glória ao Deus Todo-Poderoso. Você sabia disso? Diz a palavra que todo ser que respira, todo ser que vive, ele tem por obrigação dar glória a Deus. Quem crê nisso, dá glória a Deus nessa hora. Davi está dizendo: dai ao Senhor, ó filhos poderosos, dai ao Senhor glória e força e louvor para todos sempre, aquele que é o nosso Rei, o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Davi estava dizendo assim: não há ninguém mais poderoso do que Deus. Não há reis, não há presidentes, não há nenhum ser, nada se compara com o nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso nós aprendemos e entendemos que todo aquele que nisso conhece quem é Deus, não pode deixar de dar louvores e adoração ao seu nome. Poucos entenderam isso aqui, hein? Quem crê que Deus é todo-poderoso, quem crê que Deus é majestoso, quem crê que Deus é glorioso, dá glória a Deus. Eu creio, o meu Deus é o Deus todo-poderoso. Ele está dizendo: se os reis não me adorarem,
Se aqueles que eu levanto como governo me adorarem, eles estão ali, não entenderam quem sou eu. E assim, sobre eles, não tem como eles alcançarem a minha bênção. Porque todos que me conhecem, todos sabem quem eu sou. Não só os homens a qual Deus fez, não só aquilo que Deus criou, mas também os anjos, também o céu, o glorifica 24 horas, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Deus queria que nós pudéssemos compreender que tudo o que se movimenta, tudo o que acontece, Deus, Ele está no controle de todas as coisas. A sua vida não está à deriva. Você entrou neste culto aqui nessa noite, eu quero dizer algo a você, você que nos assiste, você que está aqui neste culto, eu quero dizer, a voz poderosa de Deus, ela vai encontrar no seu coração um lugar para Ele habitar, louvado seja o nome do Senhor. Ele vai mudar a sua história, porque não tem como, quem conhece a voz de Deus, quem conhece a glória de Deus, não tem como viver com Ele, sem que o adore 24 horas. Meus irmãos, como é maravilhoso compreendermos isso. Se você está aqui nesta noite, porque o seu louvor, a sua adoração, ela chegou diante do altar de Deus. A sua vida é um altar de adoração a Deus. Quem crê nisso, dá glória a Deus. A sua vida é um altar de adoração a Deus, aonde você se manifesta ali e representa assim: Senhor, a minha vida a partir de agora, ela pertence ao Rei da Glória, ela pertence ao Rei que é todo poderoso. Por isso, não tem como eu andar, não tem como eu caminhar, não tem como eu viver, sem que eu reconheça que toda a glória, que todo o poder, que todo o louvor pertence a Ti, Senhor. Não tem um ato mais, você pode dar glória a Deus, é quando você se rende aos pés do Senhor, é quando você entrega a sua vida ao Senhor, é quando você reconhece o senhorio de Deus na sua vida. Eu sei que meu Redentor vive, e por fim sobre a terra virá, louvado seja o nome do Senhor. Todos que não dão glória a Deus, todos aqueles que desprezam a Deus, estes terão sobre si um juízo. Mas nós que estamos aqui nesta noite, nós compreendemos que não é por obrigação, mas é por uma gratidão, por aquilo que Deus, Ele fez e tem feito e fará sobre mim e sobre a vida deste povo que está aqui nesta noite. Nós rendemos glória a Ele, porque nós respiramos. Nós rendemos glória a Ele, porque você chegou neste culto. O Espírito Santo do Senhor te trouxe neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor nos ensina, não tem como você dar glória, se não você conhecer quem é Deus. Mas nesta noite, Deus vai se revelar a você, se você ainda não conhece, e você vai entender que não tem como você não dar glória, não tem como você não dar louvor, não tem como você se render a esta grande voz, que um dia transformou a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Davi está dizendo: como eu não posso te louvar, como eu não posso render gratidão a Ti, Senhor, pelos Teus feitos, pelas Tuas maravilhas, pelas conquistas, a qual Deus me fez conhecer, através da Tua presença, Senhor. Davi compreendia de uma forma sobrenatural: Senhor, o meu coração é grato a Ti, porque eu era o menor da minha casa, mas o Senhor me fez ser o maior, não só na minha casa, mas em todo o reino de Israel. Como não render glória a Ti, Senhor? O Senhor pega o menor e coloca ele como o maior da tua casa, porque a glória de Deus, ela não divide entre o homem. Davi estava dizendo uma coisa: toda a conquista que eu fiz, tudo aquilo que o Senhor me deu, se não for o Senhor na minha vida, eu não poderia conseguir, porque foi Deus que derrubou o gigante, foi Deus que conquistou as terras de Israel, tudo para a honra e glória de Deus, o Deus Todo-Poderoso. E o Deus de Israel, o Deus de Davi, é o Deus que está presente neste culto nesta noite. E Ele está dizendo uma coisa: a minha voz, ela vai ecoar sobre o seu coração, e você vai entender que a sua vida será para a glória do meu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Davi não tinha como não expressar. Que homem de coração quebrantado, não pelas suas falhas, não pelos seus erros,
mas por aquilo que ele conquistou diante de Deus. E eu quero dizer a você, o mesmo Deus de Davi é o Deus que está aqui nesta noite. Ele é imutável e Ele quer fazer de você um guerreiro como Ele fez Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Não houve batalhas perdidas para Davi, mas em todas as batalhas, Davi lembrava de algo: Senhor, se não fosse o Senhor comigo, esta guerra seria perdida. Mas essa guerra foi vencida, porque o Rei dos Exércitos, o Deus poderoso, esteve comigo em todas as batalhas da minha vida. E eu quero te fazer um convite nesta noite. Neste culto, eu quero te convidar a fazer parte de um povo, como Davi chamou aquele povo para fazer parte do exército. Homens endividados, homens contritos de corações, homens que ninguém queria, mas ali Deus escolheu. Eu quero dizer a você, Deus não está aqui para ver o seu título de doutor, para ver a sua posição social, mas Deus está dizendo: se você quiser, eu vou te colocar entre os grandes deste mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Ao Rei Todo-Poderoso, Ele pode fazer você um homem que hoje ninguém mais dá condições para você, que ninguém acredita em você. Você será um homem, uma mulher cheio do poder de Deus. E quando eles viram, quando olharam Davi, mas é aquele pequeno, aquele que nem o pai Jessé lembrou dele, aquele que os irmãos desprezaram, mas este foi Deus que escolheu. E eu quero dizer a você nesta noite: não importa o homem te listar, importa o Rei dos Reis, Deus dos deuses, Senhor dos senhores, o Deus Todo-Poderoso. Ele listar você na eternidade. É Ele que vai te dar vitória, é Ele que vai fazer conquista na sua vida. E você pode dizer como Davi: a todos os reis, a todos os poderosos, tem que render glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso Davi, meus irmãos, a palavra diz que foi a quem mais agradou a Deus. Você sabia disso, Ash? Davi, homem segundo o meu coração. Não pelas suas falhas, não pelo aquilo que ele cometeu, mas por um coração grato a Deus. Quando você entender isso, eu sou grato a Deus pelo ar que eu respiro, eu sou grato a Deus pela minha família, eu sou grato a Deus pelos meus filhos, eu sou grato a Deus pelos meus negócios, eu sou grato a Deus por tudo que Ele é na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Davi era grato por tudo, cada detalhe. Davi, ele era grato a Deus. O quanto de nós temos sido grato a Deus? É o momento de você colocar diante do Senhor. Muitas vezes nós só murmuramos, lamentamos. Eu estou falando da minha vida, da vida de cada um que está aqui. Mas hoje o Espírito Santo de Deus está visitando cada coração aqui nesta noite, para não ser mais uma vida de murmuração, mas uma vida de glorificação, de adoração ao Deus que tudo é e que tudo fez e que tudo fará, ao Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, o Deus que te criou, o Deus que nesta noite te trouxe neste culto, para revelar a você o segredo da eternidade para a sua vida. Davi compreendeu isso. E a palavra diz que a primeira coisa que Davi fez, quando ele estabeleceu o reino, que Deus deu a ele o reino, quem sabe qual foi a primeira coisa que Davi fez, hein? Hein? Quem sabe? Buscou a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela representava a presença de Deus. E ali ele colocou sobre uma tenda. E durante 7 dias por semana, ele colocou levitas para adorar ao nome daquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ao Deus da sua salvação, ao Deus das suas vitórias, ao Deus da sua conquista, ao Deus que opera e operou na vida de Davi, e o Deus que opera na sua vida. Ele disse: olha, eu quero que aqui 24 horas, 7 vezes por semana, 365 dias por ano, vocês vão adorar, vocês vão bendizer, vocês vão glorificar
ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quantas vezes tem feito isso na sua vida? Pastor, mas eu estou enfermo. Dá glória, porque Deus vai curar a sua enfermidade. Pastor, eu estou desempregado. Dá glória, Deus vai abrir uma porta de emprego para você. Meu filho está nas drogas. Dá glória, porque Deus vai libertar o seu filho. Pastor, meu casamento está terminando. Dá glória, porque Deus vai restituir o seu casamento. Por quê, pastor? Porque a voz de Deus é poderosa, minha irmã. A voz dele ecoa sobre os quatro cantos da terra. E quando o salmista, ele começa a dizer isso, mas ele diz, só pode dar glória, a devida adoração, se na beleza da sua santidade. Como assim, pastor? Como assim na beleza da sua santidade? A palavra diz que Deus é santo. E importa que seus adoradores também se santifiquem. Pastor, mas é impossível. Não é, porque a Bíblia me garante, quando eu aceito o Senhor, os meus pecados foram justificados, as coisas velhas se passaram, e agora, eis que tudo se faz novo na minha vida. Ele me garante que eu posso andar em santidade. Ele me garante que eu posso andar com Ele, não por uma obrigação, mas eu quero ser como Ele, eu quero andar como Ele, eu quero respirar como Ele, eu quero ser parecido como Ele. Por quê? Porque o Senhor diz, o Senhor nos fez imagem e semelhança dEle. Quem crê nisso, dá um glória a Deus. Quem crê que você é imagem e semelhança de Deus, levanta a sua voz e dá um grito, glória a Deus. Eu sou imagem e semelhança dEle. Mesmo nas minhas perfeições, Ele tem me santificado. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você santifica, é quando você dá um testemunho lá fora do que Deus fez pela sua vida. Você passa e a pessoa diz, aquele era o Douglas, mas agora ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele não precisa falar, o seu testemunho de santidade fala por ele. Louvado seja o nome do Senhor. Você exala o cheiro de Cristo aonde você está, no seu trabalho, na sua casa, na sua escola. Você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Por quê? Porque a voz de Deus, ela é poderosa para mudar o homem, para tirar ele da morte e dar ele vida. Morte, vida, morte, vida. Quem tem Jesus tem vida e vida eterna, igreja. A morte não pode estragar mais. Por quê, pastor? Porque quando Jesus entra, o pecado é perdoado, é santificado. E agora, pastor? E agora, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Naquele dia, no grande dia do Senhor, quando Ele voltar nas nuvens, você vai ouvir o seu nome ser chamado. Vinde, benditos do meu Pai, para o reino que eu tenho vos preparado. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor e mora para sempre comigo. Deus tem pressa em abençoar. A voz dele quer ecoar no seu coração nesta noite, igreja. Na sua família, no seu lar, nos seus negócios. Eu sempre digo, o meu sócio majoritário é ele que governa, é ele que dita. Porque tudo que eu tenho, é Ele que comanda. A última palavra é dele, aprenda isso. Se você quer ser vitorioso, a última palavra tem que ser de Deus na sua vida. Porque enquanto você não entender isso, você não vai alcançar a glória de Deus na sua vida. Davi entendia uma coisa, tudo que ele fazia, ele consultava antes ao Senhor. Ele buscava no Senhor uma resposta. A vitória de Davi estava na dependência dele com Deus. Como está a sua vida hoje? Você é dependente de Deus? Como está você hoje? Pastor, está dando tudo errado. Mas eu tenho uma pergunta para você nesta noite. A voz de Deus tem ecoado na sua vida? Você tem entregado tudo ao Senhor? Você é completamente dependente de Deus? Como Davi era? Davi não fazia nada sem perguntar antes a Deus. Ele dizia, eu sou pobre e necessitado. Um dos reis mais ricos
e mais próspero que houve em Israel. Ele diz: Senhor, eu sou pobre e necessitado. Ele está dizendo uma coisa: Senhor, eu não consigo caminhar, eu não consigo andar, eu não consigo respirar, se o Senhor não for comigo. Mas quando o Senhor é comigo, tudo pode acontecer e tudo vai acontecer. O sobrenatural de Deus acontecia na vida de Davi, porque ele era completamente dependente do Rei da Glória. E Davi, ele começa a relatar: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre muitas águas. Meus irmãos, quantas vezes as tempestades se levantam? Hein? Quem aqui nessa noite está passando por uma tempestade? Eu quero dizer a você, Davi estava dizendo, sabe o quê? A tempestade acontece porque o Criador permite a criatura deixar ela realizar e fazer o que Ele quer. Se você está passando por uma tempestade nesta noite, eu tenho uma palavra para você. O Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, Ele está dizendo: essa tempestade está na sua vida, mas eu tenho uma palavra para você. Sobre a minha voz, ela vai cessar. Louvado seja o nome do Senhor. Não há tempestade que não venha de Deus, não há terremotos que não venha de Deus. Tudo pertence a Ele, mas tudo está sob o controle dEle. Quem está entendendo isso, dá glória a Deus. Pastor, estou enfermo. Saiba de uma coisa: a sua enfermidade não será para a morte, mas para a glória e o louvor do nome de Deus. Você não vai morrer. Por quê? Você está dizendo isso, pastor? Porque a voz de Deus é poderosa para te dar saúde. Eu não entendo, pastor, por que tanta tempestade, por que tantas provações, mas eu quero dizer a você: o Deus que reina, que está sentado no trono, Ele tem uma palavra para você nesta noite. A tempestade eu permito, os ventos eu permito, mas da mesma forma que acontece, eu quero dizer a você: eu também vou mandar cessar, porque a minha voz tem poder para todas as coisas. Ela domina a natureza, ela domina todo o universo. Sobre a voz de Deus, Ele está dizendo a você nessa noite: creia, porque a vitória está chegando sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia da majestade. A voz do Senhor quebra cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. O que Davi estava dizendo? Davi, ele pegou as coisas mais fortes que tinha naquela época. O Líbano era uma floresta, aonde os cedros, eles eram imensos, 40 metros de altura, 10 metros de largura. Então era indestrutível um vento conseguir derrubar um cedro do Líbano. O que Davi estava vendo? O que é mais forte. Não importa o que mais você pensa que pode se manter, quando a voz de Deus chega, Ele quebra, Ele transforma. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite, talvez, muitos entraram aqui com orgulho, muitos chegaram aqui com a sua opinião, e eu quero dizer uma coisa: Deus nesta noite, Ele vai quebrar tudo isso para dizer: eu posso transformar a sua vida. Amém, igreja? Meus irmãos, Deus quebra tudo. Deus, Ele vem, Ele quebra correntes, Ele quebra cadeias, Ele abre prisões. Sobre a sua voz, tudo pode ser transformado. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Por quê, pastor? Outrora, um dia, Ele chegou perto de mim, como Ele fez com a floresta do Líbano. Ele quebrou a minha vida, Ele transformou a minha vida. Ele pegou um barro sem valor, e agora Ele transforma este barro num vaso usado nas mãos do olheiro. Quem quer nisso, dá glória a Deus. Você não é mais barro, você é vaso nas mãos do olheiro. Deixa Deus te quebrar nesta noite. Eu digo, de vez em quando a minha esposa: como Deus está me quebrando. Mas, meus irmãos, quando o vaso quebra,
Ele não quebra na mão do homem, porque talvez você quebrasse na mão do homem, o homem dizia, você não presta mais. Mas sabe aonde o vaso quebra? Na mão de quem que o vaso quebra? Na mão de quem, igreja? Sabe o que ele está dizendo? Quebrou na minha mão, eu não jogo fora, eu faço de novo. Deixa Deus te fazer nesta noite, pastor, mas eu sou crente há 20 anos, não importa, Deus quer fazer de novo nesta noite, igreja. Não importa quantos anos você tem de caminhada, nessa noite Deus está dizendo, eu quero nessa noite que a minha voz ecoe no seu coração, na sua mente, para nessa noite você ser transformado pelo poder da minha palavra. Tem muita gente aqui, incrédulo, o Senhor mostrou nessa noite, que ainda não conhece a voz de Deus. Mas eu tenho uma palavra para você nesta noite, que nos ouve aqui pelas transmissões e você que está neste culto. O Espírito Santo de Deus, a voz poderosa de Deus, vai ecoar no seu coração nesta noite. Você vai passar de incrédulo para aquele que crê naquele que tudo pode. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo é possível naquele que crê. Digo para o seu irmão, tudo é possível naquele que crê na voz poderosa de Deus. Amém? Aleluia! E ele faz soltar como um bezerro ao Líbano, e Sírion como boi selvagem. Ele está dizendo que até os animais que são irracionais, eles ouvem a voz poderosa de Deus. Até o animal que é irracional ouve a voz poderosa de Deus. E o Senhor está dizendo assim, como vocês, eu fiz a minha imagem e semelhança, não querem ouvir a minha voz. Uma voz que vai transformar a sua vida, uma voz que vai te dar a você uma oportunidade de uma intimidade tão gloriosa com Deus, que você vai entender que a voz dele, ela ecoa sobre séculos e séculos. Deus da criação do homem, Deus de Adão e Eva, esta voz tem ecoado, esta voz que um dia ela te fez, não para você não dar glória a Deus, mas para você ser um vaso de louvor e adoração a Deus. Você não foi feito para não ser um adorador, você foi feito para ser adorador, você foi feito para adorar o nome de Deus. Sabe por quê? Porque a voz dele um dia nos conquistou. Louvado seja o nome do Senhor. A voz dele te conquistou, Jefferson? Ela te abrasou seu coração? A voz dele, ela ecoa e transforma a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A voz do Senhor separa labaredas de fogo. Ah, meu Deus. Diga para o seu irmão, a voz de Deus separa labaredas de fogo. O que é isso, pastor? Moisés, quando sobe ao Monte Sinai, diz a palavra que todo o monte se incendiou. Deus mostrando, o meu Espírito Santo vai queimar sua iniquidade. O meu Espírito Santo vai fazer você uma nova criatura. O meu Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, vai transformar a sua vida. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Ele vai fazer você agora poder testemunhar do meu nome. Ele vai te dar poder para você levar o meu povo à terra prometida, Moisés. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Aí novamente, lá em Pentecoste, (120 pessoas, você está aqui, porque essas 120 pessoas, o poder de Deus foi derramado sobre a vida dela. Lá em Pentecoste, eles se reuniram, o Senhor disse, olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Nesta noite, o mesmo Espírito Santo que desceu em Pentecoste, ele vai descer sobre a sua vida. Deus marcou um encontro com você aqui nesta noite. E a voz dele está dizendo assim, o meu Espírito Santo, que separou aqueles 120 e levou eles a todos os lugares para falar do meu nome.
e dar a eles autoridade, poder para testemunhar no meu nome, ele vai ser derramado nesta noite, também para você testemunhar do nome de Jesus. Quem crê nisso, levanta a mão e dá glória a Deus. Eu creio que o Espírito Santo do Senhor, nesta noite, vai me revestir de poder, para que eu possa viver o sobrenatural de Deus. A voz do Senhor, ela traz labareda de fogo. A voz do Senhor faz tremer do deserto, e o Senhor faz tremer do deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz partir as servas e desnudas os bosques no seu templo, cada dia na sua glória. O que Deus está dizendo aqui, meus irmãos? Que a sua voz, ela será escutada de uma extremidade a outro, porque a palavra diz que todo joelho, ele vai se dobrar diante da voz de Deus. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Não ficará ninguém sem que todo o seu joelho seja dobrado. Mas hoje a voz de Deus, ela ecoa nos quatro cantos da terra. Quando você fala o nome dEle, o cego vê. Quando você fala no nome dEle, a enfermidade, ela é curada. Quando você fala no nome de Jesus, aquele que outrora estava no pecado, ele é liberto. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde você ouvir essa voz, ela virá com poder de transformação. Diga ao seu irmão, essa voz tem poder de transformação. Aquilo que eu fui não sou mais. Por quê? Porque essa voz, ela veio até mim. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, e o Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor assenta como rei perpetuamente. Que coisa extraordinária. O dilúvio aconteceu. Não foi porque a natureza resolveu fazer o dilúvio, porque ela ouviu a voz de Deus. A palavra diz que brotava água na terra e no céu, 40 dias. E o dilúvio veio. Mas Deus, depois disso, Ele disse: eu não destruirei mais o homem, não farei mais isso. Agora eu colocarei sobre o meu povo uma aliança, um novo concerto. Lá em Gênesis, capítulo 9, não precisa colocar, o Senhor aparece no céu. E depois que Deus disse do dilúvio, que fez o concerto, o que Ele fez aparecer no céu? Esse arco-íris da aliança, que Deus não mais destruiria um homem. E lá em Gênesis, ele diz assim: depois do dilúvio, eu também tive com o meu povo, a minha voz resgatou o meu povo. Lá em Apocalipse 4:3, está lá escrito sobre essa aliança, antes do dilúvio, antes da tempestade. Então lá em Gênesis, depois da tempestade. Lá em Apocalipse, antes da tempestade. Em Ezequiel, capítulo 1, verso 26 e 28, diz assim: e eu também estarei no meio da tempestade. Aí eu quero dizer algo a você: Deus vai estar com você depois da tempestade, antes da tempestade e no meio da tempestade. Ele está no controle de tudo, minha irmã. Quem tem o Senhor sabe de uma coisa: estou seguro nas mãos do meu Salvador. Meus irmãos, não tem nada melhor do que fazermos parte deste reino que é para todos sempre, deste reino que não se acaba, deste Deus que cuida de você antes da tempestade, depois da tempestade, mas também no meio da tempestade. Eu quero dizer a você: pastor, estou na tempestade. A voz de Deus está com você. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai acalmar o vento, Ele vai acalmar o mar. Vamos ficar de pé nesse instante. Não tem como não darmos glória ao Senhor. Força, honra, louvor, glória ao nome do nosso Deus. Aleluia! Meus irmãos, para encerrarmos, a voz de Deus esteve com Moisés quando abriu o mar vermelho.
A voz de Deus esteve com Josué quando atravessou o rio Jordão. A voz de Deus esteve com Marta e Maria quando ele chegou no sepulcro, e a voz dele falou: Lázaro, sai para fora, e Lázaro ressuscitou. A voz de Deus está aqui nesta noite para ecoar na sua vida e dizer: a morte, a tristeza, a angústia, a luta, o diabo, eles serão derrotados. Por quê? Porque a voz de Deus é poderosa.